E aí, galera, sejam bem-vindos aqui a mais uma aula. E dando continuidade ao nosso conteúdo, olha só o que a gente viu na aula passada. A gente falou sobre os sistemas, né, de medida. A gente começou falando sobre unidades de comprimento, depois unidades de superfície, unidades de volume. Bem, unidade de comprimento todo mundo aqui já conhece, né? A gente sabe que é 1 metro de distância, mais ou menos, 1 quilômetro. A gente sabe que 1 quilômetro é muito distante se comparado a 1 metro, né? Então agora vamos falar sobre unidades de superfície, ou então vamos falar sobre a área de figuras planas, que é um conteúdo muito importante que você tem que conhecer. Você sabe calcular a área de uma figura plana? Você sabe como é calcular a área de um retângulo, de um círculo, de um triângulo, de um trapézio? Tudo isso é muito importante. Então, o retângulo, o que é que eu quero que vocês lembrem? Retângulo, para calcular a área, é comprimento vezes largura, que aqui a gente representa como B e A, tá? Então é só pegar o lado mais, vamos chamar assim que é mais fácil também de entender. Pega o lado maior e multiplica pelo lado menor do retângulo, ou então paralelepípedo, que a gente chama, né? Que é o nome mesmo. Quadrado. Gente, quadrado é uma figura plana que tem todos os lados iguais. Então a área de um quadrado é simplesmente o seu lado ao quadrado. Olha que engraçado, né? O quadrado é ao quadrado. O triângulo, como é que a gente calcula a área desse camaradinho aqui? Seguinte, você vai pegar a altura do triângulo. Percebam que a altura eu escrevi aqui pelo lado de fora, né? Mas se eu quisesse, eu poderia escrever bem aqui, ó, pegando o ponto mais alto do triângulo e descendo até o ponto mais baixo. Então eu posso escrever essa linha da altura tanto do lado de fora quanto do lado de dentro. Então, altura multiplicado pela base, que é o lado que está deitado no chão, dividido por 2. Acabou. Só isso, tá? Trapézio. Sempre tem uma base menor, sempre tem uma base maior e sempre tem uma altura. Então, a área é base menor mais base maior multiplicado pela altura dividido por 2, tá? Losango. Me aparece muito losango, né? Normalmente, porém, vamos falar aqui. Losango, quando você pensa nele, é como se fosse um quadrado esticado aqui nas pontas. Eu tentei desenhar, não ficou lá muito bonito, né? Mas é como se fosse um quadrado esticado aqui nas pontas. E aí a gente vai ter aqui duas diagonais, né? Vamos chamar assim, essa diagonal aqui a gente chama de desão, porque ela é maior, mais comprida. E essa outra diagonal que está na vertical, a gente chama de desinho, porque ela é menor. Então, desinho vezes desão dividido por 2. Depois vamos ter aqui a área de um círculo, né? A área de um círculo é muito importante, cara. Tem muito exercício que mexe com isso. Então, você, para calcular a área de um círculo, tem que saber o valor do raio e o valor do π. Ou você vai chamar ele só de π, ou então você vai chamar de 3,14. Ou então ainda você vai chamar de 3. Porém, depende da questão. Se a questão vai querer que deixe em π, em 3,14 ou em 3. Então, sempre fiquem atentos ao texto da questão para vocês saberem o que a questão vai pedir. Tudo bem? Então, novamente, vai ser só o π multiplicado por r, que é o raio ao quadrado. E assim você calcula a área de um círculo, certo? Então, pensem muito bem. Toda vez que vocês tiverem uma questão envolvendo área de figuras planas, lembrem-se dessas equações básicas, tá? São elas que vão te ajudar. Porque muitas vezes, na questão contextualizada, você não vai ter uma figura só, né? Você vai ter uma mistura dessas figuras. Por exemplo, eu tenho aqui um quadrado. Aí, dentro desse quadrado, eu tenho um círculo, né? E aí, o quadrado, eu sei, vamos supor, né? Que aqui é 4 metros. E aqui, o valor do raio é 2 metros, por exemplo, não sei. Tô só chutando um valor. Não, melhor, vou botar só um, vai. Só para não ficar tão feio. Para não ficar tão desproporcional aqui da realidade. Pronto. O raio tem um raio. O raio tem um raio. O círculo tem um raio de 1 metro. Então, vamos supor, qual é a área dessa parte aqui do quadrado que não tem um círculo. Como é que a gente faria para descobrir? A gente teria que encontrar a área do círculo primeiro, depois encontrar a área total do nosso quadrado, aí seria a área total do quadrado menos a área do círculo. Pronto. Isso aqui resultaria em aqui no valor do nosso quadrado, que tem um buraco aqui, né, no centro dele, por causa
do círculo. Enfim, é só um exemplo que eu estou dando para vocês, tá? Mas lembre-se que essas equações, elas muitas vezes, nas questões que a gente vai fazer, elas trabalham juntas, né? Não é uma equação só, solta, porque é muito fácil, né? Numa questão contextualizada, vai ter mistura dessas figuras planas. Então você tem que saber calcular elas para poder encontrar a resposta. Fechou? Então é isso. Se você gostou da aula, deixa o seu like, se inscreve no canal para poder ver as próximas aulas, certo? Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. Se ajudem, tá? Nos comentários. Compartilhem dúvidas, compartilhem informações. Vamos fazer aqui o comentário ser um grande fórum. Como eu sempre falo, é isso que eu quero. Eu quero que o canal tenha muita informação para vocês poderem estudar. Fechou? Então é isso, galera. Muito obrigado e a gente se vê na nossa próxima aula.